Você já ouviu falar sobre aqueles jogos sinistros que circulam na Deep Web? Jogos que ninguém deveria jogar, mas que mesmo assim despertam uma curiosidade impossível de ignorar? Lucas também achou que era apenas uma brincadeira quando comprou uma boneca de um site misterioso. Mas ele não imaginava que as regras do jogo não podiam ser quebradas. Agora, o que era só diversão virou um pesadelo vivo. Algo o observa no escuro. Algo que não aceita ser ignorado. E ele está prestes a descobrir que, quando você começa um jogo na Deep Web, não é você quem decide quando termina. Se você acha que tem coragem, continue assistindo. Mas lembre-se, não olhe para baixo da cama. Se essa história te interessou, não se esqueça de se inscrever no nosso canal, nos contar sobre as experiências mais assustadoras que já passou e de onde está assistindo. A caixa chegou sem aviso. Nenhum remetente, nenhum código de rastreamento. Apenas um pacote pálido, envolto em um papel amarelado pelo tempo, com um laço desfiado e um bilhete rudemente rabiscado. Cuide bem de mim. Lucas segurou o embrulho com hesitação. Ele não lembrava exatamente quando fizera o pedido. As madrugadas passadas na Deep Web pareciam um borrão de vídeos perturbadores e desafios obscuros. Fale com a boneca todas as noites, diziam as regras do desafio. Um jogo estúpido, mas inofensivo. Pelo menos era o que ele pensava. Ao abrir a caixa, o ar dentro do quarto pareceu esfriar. A boneca era menor do que ele imaginava, feita de porcelana opaca, com olhos negros demasiadamente humanos. Os lábios franzidos pareciam segredar algo em silêncio, e seus cabelos dourados estavam emaranhados, como se tivessem sido puxados por mãos pequenas e inquietas. Lucas riu baixo, tirando o celular para filmar. Aí, galera, conheçam minha nova amiga. Ele girou a boneca para a câmera. O nome dela é... sei lá, alguém tem sugestões? Os comentários começaram a pipocar enquanto ele simulava uma conversa ridícula com o brinquedo. Mas algo nele se remexia de desconforto ao olhar para aqueles olhos fixos demais. Naquela noite, ele decidiu entrar no jogo. Boa noite, bonequinha, murmurou, largando-a na estante antes de se enfiar debaixo do cobertor. O quarto permaneceu em silêncio absoluto. Lucas dormiu sem esforço, rindo mentalmente da ideia infantil de que a boneca poderia responder. Mas quando acordou, ela estava deitada ao lado dele, e entre seus dedos frágeis segurava um bilhete novo. Não me ignore, Lucas. Piscou algumas vezes tentando dissipar a névoa do sono. O coração martelava no peito como se algo estivesse errado, mas sua mente ainda não tinha processado o que era. Até que seus olhos pousaram na boneca. Ela estava ali, na cama, ao seu lado. Seus pequenos dedos de porcelana apertavam um bilhete, amassado. Não me ignore! Um arrepio subiu pela espinha de Lucas. Ele se sentou de súbito, jogando a boneca longe, como se ela fosse algo vivo, algo que pudesse se agarrar a ele. O impacto fez um som oco contra o chão, mas a expressão fria em seu rosto de porcelana permaneceu inalterada. Quem fez isso? Murmurou para si mesmo, passando a mão pelo rosto. A explicação lógica era simples. Ele devia ter se mexido à noite e, de alguma forma, puxado a boneca para a cama sem perceber. Mas e o bilhete? Ainda sentindo a estranha presença no ar, ele se levantou e pegou o celular. A tela mostrava mensagens de amigos, memes, nada de relevante. Mas uma notificação se destacava. Mensagem desconhecida. Você quebrou a regra. Lucas franziu a testa. O número não tinha identificação. Apenas um ícone vazio. Ele digitou uma resposta rápida. Quem é você? Nenhuma resposta. Respirando fundo, ele chutou a boneca para debaixo da cama e se vestiu para o dia. Aquilo não passava de uma pegadinha estúpida. Provavelmente alguém da comunidade que vendia aquelas coisas na Deep Web tentando assustá-lo. Mas ao cair da noite, Lucas não conseguiu ignorar a sensação de que estava sendo observado. Ele decidiu seguir o jogo. Pegou a boneca e a colocou sobre a escrivaninha. Pronto, queridinha, me desculpe por ontem.
Disse em tom zombeteiro. Foi um erro meu, tá bom? Vamos bater um papo. O silêncio do quarto pareceu se aprofundar. Ele riu nervoso. Beleza. Não tem muito o que falar, né? Como foi seu dia? Ah, esquece. Você é uma boneca, não faz nada. Mesmo tentando manter o tom de brincadeira, algo na expressão dela parecia diferente. Ou talvez fosse só sua mente pregando peças. Ele apagou a luz e foi dormir. Naquela madrugada, acordou sobressaltado. O celular vibrava. Número desconhecido chamando. O sangue gelou em suas veias. Ele deslizou o dedo hesitante pela tela e levou o aparelho ao ouvido. Do outro lado da linha, apenas um som. Respiração. Lenta. Profunda. Lucas desligou imediatamente e sentiu uma presença na escuridão do quarto. O lençol estava quente e úmido, de suor. A boca seca. Ele virou-se lentamente para o lado. E parou. A boneca não estava mais na escrivaninha. Ela estava sentada no peito dele. E dessa vez, ela sorria. O grito ficou preso na garganta. O corpo de Lucas paralisou, o ar recusando-se a entrar nos pulmões. A boneca estava sentada sobre seu peito, sua cabeça ligeiramente inclinada para o lado, como se o estudasse. Mas o pior não era a posição dela. Ela sorria. Não um sorriso largo, mas um pequeno franzir dos lábios de porcelana. Algo que não estava ali antes. Lucas sentia um peso estranho sobre o corpo, como se algo invisível o segurasse contra a cama. O quarto estava ensurdecedoramente silencioso, e a escuridão parecia mais densa, mais pesada. Com um movimento brusco, ele empurrou a boneca para longe. Ela caiu no chão com um estalo seco. Seu coração batia tão forte que doía. Ele correu para acender a luz. A boneca ainda estava sorrindo. As mãos tremiam enquanto pegava o celular. Abriu o aplicativo de mensagens. Nenhuma nova notificação. Nenhum número desconhecido. Ele estava ficando louco? Respirou fundo e pegou a boneca, trancando-a no armário. Afastou-se, como se esperasse que algo acontecesse. Mas nada se moveu. Nenhum barulho. Nenhuma presença. Foda-se isso. Ele resmungou e foi para a cama. Mas na madrugada acordou com um som estranho. Uma risada. Baixa, arrastada, vinda do armário. O estômago de Lucas se revirou. Ele ficou completamente imóvel, cada célula de seu corpo gritando para não se mexer. A risada parou. E então um som mais assustador tomou seu lugar. Um sussurro. Baixo, como um segredo contado por uma boca que estava perto demais de seu ouvido. Lucas. O medo percorreu seu corpo como eletricidade. O som não vinha do armário. Vinha debaixo da cama. Seus músculos travaram. O suor escorreu pela testa. Ele não queria olhar. Não queria ver o que estava lá. Mas o instinto humano de sobrevivência era forte demais para ignorar. Ele virou a cabeça, lentamente, sentindo o coração bater contra as costelas. No espaço escuro debaixo da cama, havia algo olhando para ele. Duas mãos pálidas saíam das sombras, segurando um novo bilhete. Ele não precisou pegá-lo para ler. As letras estavam desenhadas na madeira, escritas com pequenas unhas afiadas. Eu só quero brincar. Lucas não conseguia respirar. Aquelas mãos, pálidas, pequenas, humanas demais, se estendiam para fora da escuridão sob sua cama, segurando o bilhete deformado. Eu só quero brincar. Ele queria correr, mas o corpo não obedecia. O quarto estava frio, silencioso, morto. De repente, as mãos se arrastaram para fora. Lucas não pensou. Saltou da cama e correu para a porta, girando a maçaneta com tanta força que quase a arrancou. Trancada, o quarto ficou mais escuro. A luz piscou, piscou e apagou. Uma presença gelada se espalhou pelo ambiente. Algo estava ali. Lucas tremia ao pressionar o interruptor repetidas vezes, mas nada acontecia. Seu reflexo no espelho do quarto tremulava, distorcido. E então, ele se moveu sozinho.
O reflexo sorriu. Não um sorriso comum, mas um esticar de lábios grande demais, largo demais, como se os ossos do rosto tivessem se partido para acomodar aquele gesto doentio. E então o reflexo falou: "Você quer saber o que acontece com quem não segue as regras?" Lucas tropeçou para trás, o peito subindo e descendo descontrolado. A risada voltou. Baixa, rastejante. Ele olhou ao redor, mas a boneca não estava mais no armário. O celular vibrou em sua mão. Mensagem desconhecida. "Você quer continuar o jogo?" Os dedos trêmulos mal conseguiam responder. "O que acontece se eu desistir?" O tempo parou. Nenhuma resposta. Nenhum barulho. Até que a boneca apareceu sentada na escrivaninha, e havia algo novo nela. Os olhos estavam vermelhos. O celular vibrou novamente. Muito tarde para sair. Lucas sentiu o ar sumir de seus pulmões. Foi então que os pés começaram a aparecer debaixo da cama. Primeiro um, depois outro. Pequenos, sujos, como os de uma criança que passou tempo demais em um lugar onde ninguém deveria estar. O som da madeira rangendo ecoou pelo quarto enquanto a coisa rastejava para fora. E Lucas percebeu o erro. O jogo não era sobre falar com a boneca todas as noites. O jogo era sobre sobreviver até o final. E ele estava no último nível. Lucas não conseguia se mover. Os pés, pequenos, sujos, humanos demais, agora estavam completamente para fora da cama. E então ela saiu, uma menina. Mas não era uma criança comum. Seus olhos eram duas fendas negras, sem fundo, sem alma. O sorriso era o mesmo da boneca. A pele pálida marcada com costuras finas, como se tivesse sido montada com partes de outras crianças. Lucas engoliu em seco. O jogo estava chegando ao fim. O celular vibrou. Último desafio. Corra! A menina se moveu. Não caminhou. Não correu. Ela se jogou na direção dele. Lucas mal teve tempo de reagir. Pulou para o lado, caindo sobre a escrivaninha e derrubando tudo ao redor. A porta ainda estava trancada, mas ele não ia desistir. Começou a esmurrá-la com força, os punhos ardendo, enquanto sentia a coisa se aproximando pelas costas. Um sussurro gelado escorregou por seu ouvido. "Você não pode sair sem terminar o jogo." Lucas se virou e ela estava ali, apenas centímetros de distância. Os olhos vazios, o sorriso rasgado. Ele fez a única coisa que conseguia pensar. Agarrou a boneca. Ela tremeu em suas mãos. Algo estava dentro dela, algo vivo, algo que lutava para sair. A luz do quarto piscou violentamente. O espelho trincou sozinho, refletindo imagens que não eram deste mundo. O celular vibrou de novo. "Quebre-a." Lucas não pensou. Jogou a boneca no chão e pulou sobre ela com toda a sua força. O som de porcelana quebrando ecoou pelo quarto, mas foi seguido por outro som. Um grito, agudo, sobrenatural. A menina se contorceu, como se algo estivesse sendo arrancado de dentro dela. O quarto girou. As sombras se espalharam pelas paredes como se estivessem vivas, gritando, uivando. E então, silêncio. Lucas piscou. A menina tinha sumido. A boneca estava em pedaços. A porta do quarto se abriu sozinha. Lucas caiu de joelhos, ofegante. Ele sobreviveu, ou pelo menos era isso que ele pensava. Seu celular vibrou mais uma vez. "Parabéns, você venceu. Agora é sua vez de vender o jogo para alguém novo." Lucas venceu o jogo. Ou pelo menos era isso que ele pensava. Até receber a última mensagem. "Agora é sua vez de vender o jogo para alguém novo." O que você faria no lugar dele? Deixaria outra pessoa cair nessa armadilha ou enfrentaria as consequências de recusar? Se fosse apenas uma história, tudo bem. Mas e se eu te dissesse que esse jogo realmente existe? Que, em algum lugar da Deep Web, há pessoas recebendo esse mesmo aviso agora mesmo? Agora eu te pergunto, você teria coragem de jogar? Comente aqui embaixo o que você faria nessa situação. Você quebraria a boneca? Tentaria fugir? Ou venderia o jogo para alguém? E não se esqueça de compartilhar.
Essa história com aquele amigo que adora terror, mas talvez nunca mais olhe para uma boneca da mesma forma. Você já sentiu que algo dentro da sua casa se move quando ninguém está olhando? Já encontrou objetos fora do lugar? Portas que deveriam estar fechadas? Abertas? Foi exatamente isso que aconteceu com Jonas e sua filha Lara. Todas as noites, a porta do porão se destrancava sozinha, e quando instalaram uma câmera para descobrir o que estava acontecendo, o terror começou de verdade. Porque o que abriu a porta não era humano, uma boneca. Pequena, inofensiva à primeira vista, mas que escondia algo muito pior do que um simples brinquedo quebrado. O medo de Jonas se tornou real. E a única pergunta que importava era: como trancar algo que nunca deveria ter sido solto? Prepare-se para uma história sombria, intensa e perturbadora, onde o terror e bonecas se entrelaçam em uma trama que não te deixará desviar os olhos nem por um segundo. Mas cuidado! Nem todas as portas devem ser abertas. Se essa história te interessou, não se esqueça de se inscrever no nosso canal para cada vez mais trazer histórias aterrorizantes. A noite era um véu denso de escuridão, pesado como o silêncio de um túmulo. O vento sussurrava entre as frestas da velha casa, trazendo consigo um lamento distante, como se a própria madeira chorasse por segredos que se recusava a revelar. Jonas despertou de súbito, o peito arfando em um ritmo descompassado. Alguma coisa o acordara. Um som? Um pressentimento? No relógio da mesa de cabeceira, os ponteiros paralisaram-se nas 3h13 da manhã. Com um arrepio percorrendo sua espinha, ele se levantou, tateando na penumbra fria. Descendo as escadas com passos cuidadosos, notou a sala de estar mergulhada em sombras que pareciam vivas, os móveis projetando silhuetas retorcidas sob o brilho pálido da lua. E então, ele viu. A porta do porão, que ele jurara ter trancado antes de dormir, estava entreaberta. Jonas engoliu em seco. Sua mente lutava contra a lógica. Ele mesmo fechara aquela porta. Ele se lembrava do som metálico da tranca, do giro preciso da chave. E ainda assim, ali estava ela, ligeiramente escancarada, como se algo, lá de dentro, estivesse esperando que ele descesse. No andar de cima, um estalo. O coração de Jonas deu um solavanco. Ele virou-se rapidamente, o suor frio escorrendo pela nuca. No topo da escada, banhada pela luz trêmula da lua, estava a boneca. Pequena, de olhos de vidro, a cabeça inclinada para o lado, os braços estendidos, olhando diretamente para ele. O pavor o congelou. Ele não se lembrava de tê-la deixado ali. A boneca pertencia à sua filha, Lara, que sempre a mantinha perto da cama. Mas agora ela estava na porta do porão, como uma sentinela. Ele se aproximou, o estômago se revirando. Seus dedos trêmulos tocaram a boneca e, naquele instante, um som veio do porão. Um ruído baixo, arrastado, como se algo estivesse se movendo lá embaixo. A boneca caiu sozinha de suas mãos, rolando lentamente pelo chão e parando bem diante da porta aberta do porão. Jonas não conseguia desviar os olhos da boneca. Seu corpo permanecia paralisado, enquanto sua mente se recusava a aceitar o que acabara de acontecer. O brinquedo rolara sozinho, como se uma força invisível o conduzisse até a soleira do porão. O silêncio que se seguiu foi pior do que qualquer ruído. Ele forçou uma respiração trêmula e, reunindo coragem, abaixou-se para pegar a boneca. Seus dedos mal tocaram o tecido frio quando algo no porão respondeu ao seu movimento. Um som baixo, arrastado. Algo rastejando no escuro. Jonas recuou tão rápido que tropeçou e caiu sentado no chão. Seu peito subia e descia em pânico, e então ele viu. A porta do porão, antes apenas entreaberta, agora se movia mais um pouco. Centímetros se transformaram em uma fenda maior, revelando apenas escuridão pura e densa lá dentro.
Ele se levantou num salto e chutou a boneca para o lado. Com um movimento brusco, fechou a porta do porão e trancou-a novamente, girando a chave com força. Suas mãos tremiam tanto que ele mal conseguiu engolir a saliva que parecia espessa em sua garganta. Mas um frio cortante subiu por sua espinha quando se virou para pegar a boneca caída no chão. Ela não estava mais lá. A sala estava vazia. O coração de Jonas pulsava como um tambor insano em seu peito. Ele olhou para os lados, procurando qualquer sinal do brinquedo. Nada. Apenas a escuridão, os móveis, o silêncio. Então, um sussurro, baixo, rastejante. Vindo do andar de cima, ele engoliu em seco. Subiu as escadas lentamente, o coração retumbando nos ouvidos. Cada degrau rangia, como se a casa estivesse respirando junto com ele. Quando chegou ao topo, um calafrio o envolveu. A boneca estava lá, agora sentada dentro do quarto de Lara. Porta estava aberta e à luz trêmula do abajur infantil, ele viu algo ainda pior. A boneca estava deitada na cama, ao lado de sua filha adormecida. Antes que pudesse se mover, os pequenos dedos da boneca se fecharam lentamente sobre a manta. De Lara, o ar dentro do quarto de Lara parecia mais pesado, quase sufocante. Jonas sentia cada batida frenética do próprio coração enquanto observava a pequena mão da boneca agarrar a manta da filha. Um pavor ancestral o dominou. Cada fibra do seu corpo gritava para que ele corresse e arrancasse aquele brinquedo dali. Mas quando deu o primeiro passo para dentro do quarto, Lara se mexeu na cama. "Papai!" A voz sonolenta da menina cortou o silêncio como uma lâmina. Jonas congelou. O olhar de Lara estava perdido no vazio, seu rosto pálido sob a luz do abajur. A boneca ainda segurava o cobertor, imóvel, como se fosse apenas um brinquedo normal. "O que foi, filha?" Jonas tentou manter a voz firme, mas sentia que suas palavras saíam trêmulas. Lara piscou lentamente, depois olhou para o lado, na direção da boneca. Seu pequeno rosto se contorceu em um esboço de confusão. "Ela falou comigo." O sangue de Jonas gelou. "O quê? A boneca? Ela me chamou, disse que eu não devia acordar você." O silêncio que se seguiu era um abismo. Jonas sentiu seu estômago revirar, sua mente implorando por uma explicação lógica, mas a escuridão ao seu redor parecia viva, faminta, absorvendo cada pensamento racional que ele tentava formar. Sem hesitar, ele agarrou a boneca pelo braço e a ergueu no ar. A sensação era errada. O tecido estava frio demais, úmido, como se tivesse sido deixado na chuva. Ele saiu do quarto de Lara e desceu as escadas, cada passo apressado e trêmulo. No fundo, ele sabia. Precisava entender o que estava acontecendo naquela casa. Na manhã seguinte, ainda sem dormir, Jonas tomou uma decisão. Instalou uma câmera de segurança apontada diretamente para a porta do porão. Se aquilo fosse apenas paranoia, pelo menos poderia provar a si mesmo que estava enlouquecendo. A noite chegou como uma fera, envolvendo a casa em sombras escuras e um silêncio perturbador. Jonas ficou de vigília na sala, observando a câmera, gravar, esperando às 13 da manhã. A casa permaneceu silenciosa. Nenhum barulho vindo do andar de cima, nenhum som no porão. Tudo parecia normal, mas então, a tranca da porta do porão girou sozinha. Jonas sentiu a bile subir à garganta. Ele assistiu impotente enquanto a porta deslizava lentamente para trás, revelando apenas um abismo de escuridão lá dentro. E então, algo saiu rastejando do porão. Jonas arregalou os olhos para a tela. Era a boneca, mas não do jeito que ele esperava. Ela se movia com espasmos, cada articulação estalando como se seus membros estivessem sendo manipulados por fios invisíveis. Ela não caminhava, ela se arrastava, puxando-se para fora do porão com um propósito assustador. E então, bem diante da câmera, ela levantou a cabeça. Seus lábios se moveram. "Papai!" murmurou uma voz rouca e deformada.
Jonas sentiu um arrepio subir sua espinha quando percebeu algo ainda pior. A boneca não estava olhando para a câmera, ela estava olhando diretamente para ele. O suor frio escorria pela testa de Jonas. Ele encarava a tela do laptop, incapaz de desviar os olhos da gravação. A boneca não estava apenas se movendo sozinha. Ela falara e, pior que isso, ela ouviu. Ele fechou o laptop com um estalo, o peito subindo e descendo em desespero. O que aquilo significava? Como algo assim era possível? Por um instante, o mundo pareceu girar ao seu redor, a sala se tornando um redemoinho de sombras. Então, algo o fez parar. Um som. Baixo, arrastado. Vindo do andar de cima. O coração de Jonas disparou. Lara! Ele subiu os degraus de 2 em 2, os joelhos quase falhando ao alcançar o corredor. A porta do quarto de sua filha estava entreaberta. Uma fresta escura se estendendo para dentro, ele empurrou a porta. Lara não estava na cama. Seu coração apertou. O edredom estava revirado, um vazio onde sua filha deveria estar. Mas a boneca estava lá, sentada no meio do colchão, de costas para ele. Jonas se aproximou, as pernas tremendo. Quando tocou a boneca, um vento gelado varreu o quarto. A janela ainda estava fechada. E então, ouviu um sussurro. Vindo debaixo da cama, ele se agachou lentamente, o ar ficando pesado, o peito apertado. A escuridão sob o colchão era densa demais, quase líquida. Papai, me ajuda. A voz de Lara. Jonas. Sentiu o coração parar por um segundo. Ele agarrou a colcha e puxou para cima. O que viu fez seu corpo inteiro congelar. Lara estava ali, encolhida, os olhos arregalados de puro terror. Ela não sou eu, a menina sussurrou. O ar ficou pesado, como se a própria casa estivesse segurando a respiração. Jonas girou a cabeça lentamente. A boneca ainda estava sentada na cama, mas agora ela estava virada para ele e estava sorrindo. Jonas não hesitou. Agarrou Lara nos braços e saiu correndo do quarto. A menina soluçava, tremendo em seus braços. Algo dentro da casa parecia se mover com eles, sussurrando, rastejando pelas paredes. Ele desceu as escadas em disparada e correu até a porta da frente, tentando girar a maçaneta. Trancada. As janelas? Todas trancadas. Era como se a casa estivesse viva, não permitindo que saíssem. Papai! Lara gritou, apontando para a sala. Jonas seguiu seu olhar e sentiu o estômago afundar. A porta do porão estava escancarada. O breu absoluto lá dentro parecia respirar. E então, os degraus começaram a ranger. Alguém estava subindo. Jonas sentiu sua garganta secar. Ele recuou, segurando Lara firme contra o peito. Sombras começaram a se formar no topo da escada, contornos distorcidos de algo que se aproximava. E então, ele a viu. Não era a boneca, era algo muito pior. Do topo da escada, um par de olhos fundos e vazios emergiu da escuridão, acompanhados de um sorriso grotesco e disforme. A voz que saiu dali não era humana. Você destrancou a porta. Agora, estamos juntos. O sorriso grotesco na escuridão do porão parecia se alargar, como se a própria casa risse deles. O ar se tornou denso, difícil de respirar, e um odor de mofo e carne podre tomou conta da sala. Jonas agarrou Lara com mais força, recuando. Mas os degraus continuavam rangendo, a presença sombria subindo lentamente. O que você quer? Ele gritou, a voz falhando. A resposta veio da boneca. Ainda sentada na cama de Lara, sua boca se abriu num ângulo impossível. E uma voz infantil e distorcida ecoou pelo ambiente. A porta nunca deveria ter sido trancada. Jonas sentiu o horror o consumir. Não era algo querendo entrar. Era algo que sempre esteve lá dentro. A casa começou a tremer, como se estivesse viva. As luzes piscavam, sombras corriam pelas paredes, sussurros preenchiam cada canto. Jonas sabia que não tinham tempo, eles precisavam sair. Ele correu até a porta da frente, chutando-a com toda a sua força. Nada.
Pegou um vaso da mesa e lançou contra a janela. O vidro não quebrou. Lara começou a chorar e os sussurros ficaram mais altos. Do topo da escada do porão, as sombras começaram a tomar forma. Braços longos, dedos finos e ossudos, um rosto onde só existia um enorme buraco negro no lugar da boca. Você nos chamou, algo os agarrou. Jonas sentiu um puxão violento, como se fosse sugado pela própria casa. Lara foi arrastada pelo chão, os pequenos dedos tentando se segurar no carpete. Jonas se jogou para pegá-la. Conseguiu segurar sua mão, mas a casa não iria soltá-los facilmente. Os olhos de Jonas se fixaram na boneca, ainda sentada no quarto de Lara como uma entidade observando tudo. "A boneca!" ele gritou. Era ela. Era a chave. Jonas reuniu todas as forças, puxando Lara para si e disparando até o andar de cima. A boneca parecia encará-lo. Ela queria ficar. Num movimento desesperado, Jonas a agarrou e a lançou com força contra a parede. O som que veio em seguida não foi o de um brinquedo quebrando. Foi um grito horrendo que ecoou pela casa inteira. Pressão no ambiente desapareceu. O ar voltou a fluir. E, de repente, a porta do porão se fechou sozinha. Jonas caiu de joelhos, segurando Lara. Ambos estavam em choque, respirando com dificuldade. A casa estava quieta, a porta da frente estava aberta. Eles não hesitaram. Correram para fora, sentindo o ar fresco da noite contra seus rostos. Por um instante, Jonas olhou para trás. A casa estava parada, imponente, como se nada tivesse acontecido. E então, a porta do porão se destrancou novamente, lenta, silenciosamente. Ela se abriu. Antes que pudesse reagir, a boneca rolou sozinha até a soleira da porta e sorriu. "Você pode quebrar o brinquedo, mas nunca poderá trancar a porta." A escuridão do porão parecia respirar. Nem sempre trancar uma porta significa estar seguro. Jonas e Lara escaparam. Mas será que realmente estavam livres? Porque algumas coisas não podem ser contidas. Algumas portas nunca devem ser fechadas. E se fosse na sua casa? Se você começasse a notar objetos fora do lugar, portas destrancadas e uma boneca sentada, sempre no mesmo canto te observando, o que você faria? Se essa história te arrepiou, comente aqui. O que você teria feito no lugar de Jonas? Compartilhe com quem ama histórias de terror. Mas avise antes. Algumas bonecas nunca querem ficar sozinhas. Você já sentiu como se estivesse sendo observado, mesmo estando sozinho? Edgar era um simples artesão de bonecas. Mas por algum motivo, todas as bonecas que criava acabavam com os olhos arrancados. Ele tentou ignorar. Tentou fingir que era apenas coincidência. Até que algo começou a observá-lo de volta. As bonecas vazias guardavam um segredo terrível. Um segredo que não deveria ser descoberto. Mas Edgar foi fundo demais. Agora, a única coisa que ele precisa fazer para sobreviver é não abrir os olhos. Mas e você? Será que conseguiria não olhar? O cheiro de verniz ainda impregnava o ar quando Edgar fechou a oficina naquela noite. O último toque de um pincel fino ainda ressoava em sua mente. Uma íris azul clara, pintada com a precisão de um cirurgião, o brilho vítreo tão realista que poderia enganar até a morte. Ele fitou sua obra uma última vez antes de apagar as luzes. Uma boneca perfeita, sentada na penumbra, observando-o. Ou, ao menos, deveria estar. Quando retornou pela manhã, um frio inesperado o saudou antes mesmo de abrir a porta. O silêncio da oficina parecia carregado, como se algo estivesse à espreita entre as sombras das estantes. Ao acender a luz, Edgar sentiu a respiração prender no peito. Todas as bonecas estavam sem olhos. O artesão cambaleou um passo para trás. Seus preciosos globos oculares, esculpidos à mão com um cuidado quase obsessivo, haviam desaparecido. O vazio escuro nas órbitas das bonecas parecia devorá-lo. No chão, nenhuma evidência de arrombamento.
As bonecas estavam intocadas, exceto por aquele detalhe grotesco, como se tivessem sido desprovidas de visão por algo que não queria ser visto. Ele se aproximou da bancada, tentando sufocar o arrepio em sua nuca. Seus dedos tremeram ao tocar uma das bonecas. O corpo de porcelana estava gelado, mais frio do que deveria estar. Ratos, murmurou sem convicção. Ou algum vândalo. Mas então, algo fez seu estômago revirar. As órbitas não estavam vazias. Não completamente. Dentro de cada cavidade escura, pequenas sombras se moviam como se algo pulsasse ali, vivo, escondido. Edgar sentiu a bile subir à garganta. Deu um passo para trás, sentindo o ar se tornar denso ao seu redor. O silêncio da oficina agora parecia ter um peso, como se o próprio ambiente prendesse a respiração. Foi então que percebeu. Havia um olhar sobre ele. Não, vários. Seu coração disparou. Ele girou nos calcanhares, escaneando a sala. As bonecas permaneciam inertes, imóveis em suas prateleiras. Mas a sensação era inegável. Algo estava olhando para ele. E foi nesse instante que, do canto do olho, ele viu uma boneca mexer a cabeça. Edgar. Recuou abruptamente, seu coração pulsando nos ouvidos. A boneca que vira mover a cabeça agora estava imóvel. Seu rosto de porcelana perfeitamente inexpressivo, exceto pelas órbitas vazias que pareciam mais profundas do que antes. Minha mente está pregando peças, murmurou para si mesmo. Mas a sensação de estar sendo observado não o abandonou. Decidiu afastar-se, mas ao dar um passo, ouviu algo. Um sussurro seco, como o arranhar de unhas sobre madeira. Ele prendeu a respiração. Os olhos percorreram o ambiente. As bonecas estavam ali, inertes, mas no canto da oficina, algo parecia se mover. Um espelho. O vidro estava parcialmente coberto por uma manta, revelando apenas um fragmento do reflexo da sala. Edgar engoliu em seco. O medo queimava sua garganta, mas uma parte de sua mente exigia lógica. Com passos lentos, aproximou-se e puxou a manta. O espelho revelava sua oficina como... deveria ser, estantes, bonecas, ferramentas. Mas quando seus olhos pousaram em seu próprio reflexo, seu sangue gelou. No espelho, seus olhos não eram seus. Os globos oculares eram pequenos, infantis, arregalados de pavor. Pulsavam em suas órbitas como se estivessem vivos, aprisionados, em um corpo que não lhes pertencia. Horror tomou conta de Edgar, que tropeçou para trás, esbarrando na bancada. O espelho tremeu, mas não caiu. Ele piscou, e os olhos em seu reflexo continuaram a encará-lo, suplicantes. Então, algo se moveu atrás dele. Um vulto indistinto, alto e encurvado, deslizou pela sala em silêncio. Pálido, sem olhos, Edgar se virou num sobressalto. Mas não, havia nada ali. A respiração curta, ele agarrou um pano e atirou sobre o espelho, cobrindo aquele reflexo que não deveria existir. Decidiu que precisava sair da oficina. Agora. Mas ao alcançar a porta, notou algo. A boneca na bancada, a mesma que finalizara na noite anterior, tinha olhos novamente e piscou. Edgar cambaleou para trás, os olhos fixos na boneca. Ela piscou. Ele viu. Mas agora, imóvel sobre a bancada, parecia apenas porcelana e tinta. Sua expressão vazia, fria. Os olhos, antes arrancados, haviam voltado ao lugar. Olhos humanos, pequenos demais para uma boneca, grandes demais para serem falsos. Ele sentiu náuseas. Aquilo não era possível. Com a mão trêmula, agarrou a boneca pelos ombros e a ergueu. A textura gelada da porcelana queimava sua pele, como se o objeto repudiasse seu toque. Os olhos estavam ali, presos às órbitas. Mas Edgar sabia. Aqueles olhos pertenciam a alguém. Uma sensação desagradável rastejou por sua nuca. Ele estava sendo observado. Devagar, ergueu o olhar para as prateleiras. As bonecas estavam todas olhando para ele. Ele deixou a boneca cair. O impacto seco ecoou pela oficina. Um zunido encheu seus ouvidos como um choro abafado.
Mas a boneca não se quebrou. Edgar recuou, sentindo o pânico apertar sua garganta. Precisava sair. Precisava de ar, de luz, de qualquer coisa que o arrancasse daquele pesadelo. Girou nos calcanhares e correu para a porta. A madeira rangeu quando tentou abrir, mas não cedeu. Trancada. Ele não se lembrava de ter trancado. Os olhos das bonecas cravavam-se em suas costas. O espelho. Ele não queria olhar, mas seus olhos foram puxados para ele como se algo os conduzisse. O pano que o cobria estava no chão, e no reflexo ele não estava sozinho. Atrás dele, uma figura distorcida se erguia, alta, sem olhos. A boca da coisa abriu-se em um grito mudo. O vidro do espelho trincou. Edgar girou para encarar o que quer que estivesse ali, mas não havia nada, somente as bonecas, imóveis, expectantes. Então, uma voz infantil sussurrou, baixa, trêmula, mas próxima, muito próxima. Você está vendo agora? Edgar sentiu o corpo congelar. O sussurro veio de trás dele. De dentro do espelho, o sussurro reverberava dentro de sua cabeça. Você está vendo agora? Edgar girou para o espelho, o peito arfando. O vidro estava trincado, mas refletia a sala perfeitamente. Perfeitamente errada. No reflexo, as bonecas não estavam imóveis. Elas se mexiam. Lentamente, como marionetes desengonçadas, viravam as cabeças, ajustavam os corpos. Mas ali, apenas no espelho, elas tinham olhos, e todos o observavam. Seu estômago se revirou. Deveria correr, quebrar aquele espelho, queimar cada boneca maldita. Mas seus pés estavam presos ao chão, um terror ancestral enraizado em seus ossos. Então, uma das bonecas dentro do espelho se levantou. Ele viu nitidamente. Seu pequeno corpo de porcelana se ergueu, suas pernas se moveram, e depois, outra. E mais outra. Uma por uma, as bonecas começaram a andar pelo reflexo, aproximando-se. Edgar tentou piscar, mas não conseguia. Seu coração batia como um tambor, dentro do peito. Algo estava errado. Ele percebeu quando sentiu uma ardência nos olhos, uma pressão insuportável. Ele não piscava. Ele não podia piscar. A verdade bateu como uma lâmina em sua mente. Ele estava preso ao olhar delas. Se fechasse os olhos, algo aconteceria. Algo terrível. A boneca no espelho agora estava bem à sua frente. Pequenina, delicada, os lábios pintados de um sorriso fino. Mas os olhos... aqueles olhos eram desesperados, humanos, suplicantes. A boca dela se abriu e a voz saiu de dentro do próprio Edgar. Devolva. Ele arfou. O ar queimou seus pulmões. Um líquido quente escorreu de seus olhos. Sangue. O reflexo tremeu. O vidro começou a trincar mais, como se prestes a explodir. As bonecas do outro lado esticaram as pequenas mãos e tocaram o vidro. Ele sabia. Se o espelho quebrasse, elas sairiam. A sala ao seu redor começou a escurecer. Sua visão turvou. Ele não aguentaria, mas ele ia piscar. E então, antes que pudesse resistir, o espelho estilhaçou. O espelho explodiu. Milhares de cacos voaram pela sala, cortando o ar como navalhas afiadas. Edgar ergueu os braços para se proteger, mas o impacto o derrubou no chão. O som do vidro estilhaçando era ensurdecedor, um lamento grotesco que vibrava em seus ossos. Então silêncio. Ele respirava com dificuldade, o peito subindo e descendo de forma irregular. O gosto metálico de sangue enchia sua boca, mas ele não ousou abrir os olhos. A escuridão atrás de suas pálpebras parecia mais segura do que encarar o que havia ali. Algo se movia na sala. Pequenos passos, leves, metódicos, o barulho do vidro sendo pisado. As bonecas, ele sabia que elas estavam lá, e sabia que elas estavam olhando para ele. Se visse, seria tarde demais. Seu corpo inteiro tremia. O ar ao redor parecia denso,
pesado, carregado de algo maligno. Então, sentiu. Dedos minúsculos tocando sua pele. Uma mãozinha fria roçou seu rosto. Outra segurou seu braço. O desespero tomou conta de Edgar. Ele não podia ficar ali. Com um movimento brusco, se arrastou para trás, tentando se livrar do toque gélido. Mas as mãos não soltaram. Aperravam mais forte. Algo subiu em seu peito. Ele sentiu o peso, pequeno, leve, mas esmagador. Um corpo minúsculo se acomodou sobre ele, pressionando seu tórax. E então, uma voz sussurrou contra sua orelha. Abra os olhos. Ele mordeu os lábios até sentir o gosto do próprio sangue. Não podia. A pressão aumentou. Pequenos dedos apertaram seu rosto, puxando sua pele, tentando forçá-lo a olhar. Abra os olhos. A voz era insistente. Firme, familiar. Edgar ofegou. Familiar? Foi aí que percebeu. A voz era dele. Um pavor absoluto tomou conta de seu corpo. Suas mãos tatearam o chão, buscando algo, qualquer coisa que pudesse usar para se defender. Seus dedos tocaram um pedaço do espelho quebrado. Sem pensar, agarrou-o e, num movimento desesperado, enfiou o vidro no próprio rosto. O grito que ecoou não veio de sua boca. As bonecas recuaram. O ar tremeu, como se o próprio mundo desmoronasse ao redor dele. Uma luz alaranjada brilhou atrás de suas pálpebras fechadas. Um calor insuportável subiu por sua pele. E então, silêncio. O peso sumiu. O toque desapareceu. A sala ficou fria outra vez. Por um momento, Edgar acreditou que tinha vencido. Mas quando, enfim, abriu os olhos, ele não estava mais na oficina. Tudo ao redor era um vazio branco, infinito. A sensação era terrível, como se estivesse flutuando em um lugar que não existia. E então, ele viu. Diante dele, seu próprio corpo estava caído no chão da oficina. Os olhos de Edgar arregalaram-se em horror. Ele tentou se mover, mas não. Tinha mais um corpo. Era apenas um reflexo. As bonecas na oficina ergueram a cabeça, agora sem olhos novamente. O espelho que antes havia sido quebrado estava inteiro outra vez. E dentro dele, preso para sempre, estava Edgar. A última coisa que viu antes que tudo escurecesse foi uma boneca pegando um par de olhos humanos, os seus olhos. Ela os colocou no rosto, piscou devagar e sorriu. Edgar nunca mais foi visto. A oficina permaneceu trancada, as bonecas deixadas para trás, todas sem olhos olhando para o nada, ou para você. Mas há algo ainda mais assustador. Dizem que, às vezes, ao passar diante de um espelho, você pode ver um reflexo que não é seu, um vulto, um par de olhos desesperados, presos do outro lado do vidro. E se isso acontecer, não. Pisque. Agora me diga, o que você faria se encontrasse uma boneca sem olhos na sua casa? Deixe seu comentário e compartilhe essa história com alguém que ama terror, se tiver coragem. Você já sentiu que algo dentro de um objeto poderia estar vivo? Uma boneca antiga, de porcelana rachada. Um olhar vazio que parece te seguir no escuro. Um sussurro fraco na calada da noite. Laura achava que era só uma relíquia esquecida, pelo tempo, até que os sintomas começaram. Febre, manchas escuras na pele, vozes que murmuravam nomes de futuros doentes. A verdade? A boneca foi feita de ossos humanos. E ela não quer apenas ser possuída, ela quer renascer. Agora, Laura tem apenas uma chance: enterrar o mal antes que ele se liberte. Mas será que algo que nunca descansou pode realmente ser silenciado? O som do sino da porta ecoou pela loja de antiguidades. Um ruído oco e metálico que parecia ressoar além das paredes. Laura ergueu os olhos do balcão e viu um homem de aparência frágil atravessar a soleira. Seu terno estava amarelado pelo tempo. As mãos pálidas seguravam uma caixa de madeira de aparência gasta. Você é Laura? A nova dona deste lugar? Sua voz era um sussurro áspero, como folhas secas
arrastadas pelo vento. Ela confirmou, com um aceno, observando enquanto ele deslizava a caixa sobre o balcão. O homem hesitou por um momento, como se estivesse prestes a dizer algo importante, mas, em vez disso, afastou-se um passo e fez um gesto para que ela abrisse. O trinco enferrujado cedeu com um estalo. Dentro, envolta em um tecido manchado pelo tempo, jazia uma boneca de porcelana. Seus olhos azuis eram vítreos e opacos, refletindo a luz da loja de forma antinatural. Seu vestido de renda escurecida sugeria uma origem vitoriana, mas o que realmente incomodava Laura era sua expressão. Não era a expressão comum de uma boneca, angelical, ingênua ou indiferente. Era algo mais profundo, um traço sutil de sofrimento contido. De onde veio? Perguntou, sentindo um arrepio inesperado. O homem suspirou. De um lugar onde jamais deveria ter sido retirada. Ele virou-se, como se o peso da caixa tivesse sido transferido de suas mãos para sua alma. Antes de sair, murmurou uma última advertência. Nunca durma no mesmo quarto que ela. O sino soou novamente quando ele partiu. Naquela noite, Laura estudou a boneca sob a luz amarelada da cozinha. Seu instinto dizia para não mantê-la, mas algo na perfeição macabra de sua feição a impedia de se livrar dela tão facilmente. É só um objeto, pensou. Exausta, subiu para o quarto, deixando a boneca sobre a mesa. Mas, no meio da madrugada, um som a despertou. Era um sussurro. Baixo, frio, perto demais. O coração de Laura disparou quando seus olhos se ajustaram à escuridão. A casa estava silenciosa, mas algo dentro dela parecia vivo. Então veio o som novamente. Dessa vez ela conseguiu distinguir as palavras. A boneca sussurrava um nome, e no dia seguinte, aquela pessoa estaria doente. O nome ainda ecoava na mente, de Laura. Um sussurro rouco, arranhado, escapando dos lábios imóveis da boneca. Camila. O som era real? Ou um devaneio febril arrancado do sono? Laura se sentou na cama, sentindo o peso da dúvida apertar seu peito. Talvez fosse o cansaço. Talvez fosse a solidão de morar sozinha, cercada de objetos antigos que carregavam histórias demais. Mas quando pegou o celular e abriu as mensagens, um frio cortante percorreu sua espinha. Camila, sua colega de faculdade, havia sido internada. Naquela madrugada, a notificação brilhava na tela. Um amigo em comum avisava sobre a súbita piora de sua saúde. Febre alta. Manchas escuras espalhando-se pela pele. Laura deixou o celular cair sobre os lençóis. Ela não podia ignorar a coincidência. Horas depois, enquanto atravessava os corredores do hospital, sentia que algo rastejava por baixo de sua pele. Um medo irracional, mas persistente. Quando finalmente chegou ao quarto de Camila, prendeu a respiração. A amiga jazia pálida entre os lençóis, os olhos fundos, a pele marcada por manchas azuladas que pareciam brotar de dentro para fora. Foi de repente, murmurou uma enfermeira. Parece uma infecção agressiva, mas não conseguimos identificar a origem. Laura sentiu o chão oscilar. Isso não podia estar acontecendo? Ou podia? Um pensamento cortou sua mente como uma lâmina fria. Se outro nome fosse sussurrado naquela noite, outra pessoa adoeceria. De volta à loja, o silêncio parecia vivo. A boneca permanecia no mesmo lugar onde Laura a havia deixado, os olhos de vidro fixos em um ponto invisível. Respirando fundo, ela a pegou nas mãos, sentindo o frio da porcelana penetrar sua pele. Seu peso parecia maior agora, como se carregasse algo além de seu material frágil. Laura não sabia exatamente o que esperava encontrar, mas virou a boneca, inspecionando cada detalhe. Foi então que viu algo que antes não estava lá. Um fino traço de rachadura na lateral de seu rosto. Se partiu sozinha? Ou se mexeu?
Seu coração martelava dentro do peito. A noite caiu e Laura esperou. Não dormiu. Permaneceu sentada na cama, os olhos fixos na porta, esperando o inevitável. Então veio o sussurro. Baixo, gélido, familiar. Dessa vez, a boneca sussurrava um novo nome. E, na manhã seguinte, aquela pessoa também adoeceria. A casa estava mergulhada em sombras quando Laura despertou, sua mente ainda nebulosa pela vigília inquieta da noite anterior. O nome continuava ecoando em sua cabeça. Dessa vez, não era alguém distante. Dessa vez, era Miguel, seu melhor amigo. A sensação de que algo obscuro e irreversível havia começado apertava seu peito como dedos invisíveis. Ela pegou o celular com mãos trêmulas e digitou uma mensagem. Me responde, por favor. Nada. Seu coração martelava. Tentou ligar. Chamadas recusadas. Foi então que notou algo no chão, bem ao lado de sua cama. A boneca. Ela não a havia deixado ali. Laura sentiu um frio rastejando por sua espinha. Com dedos hesitantes, pegou o objeto e percebeu que a rachadura no rosto havia aumentado. Agora ia do canto da boca até quase o olho, como uma fenda se abrindo. E pela primeira vez, Laura teve a nítida impressão de que a boneca estava tentando sorrir. O caminho até a casa de Miguel foi um tormento. Cada sombra na rua parecia mais densa, cada ruído mais ameaçador. Quando finalmente chegou, a porta estava encostada. Miguel? Sua voz soou fraca. A sala estava mergulhada na penumbra e o cheiro de mofo e febre impregnava o ar. O coração de Laura quase parou quando o viu. Miguel estava no chão, de costas para a parede, o corpo tremendo em espasmos. Seu rosto estava suado, pálido, e manchas arroxeadas surgiam no pescoço e nos braços. Ele abriu os olhos arregalados de terror. Ela está rindo, sussurrou. Laura sentiu as pernas fraquejarem. O quê? Miguel apontou com um dedo trêmulo. A boneca estava no meio da sala, mas não foi isso que fez Laura recuar com um grito preso na garganta. Foi o fato de que agora havia uma nova rachadura, formando algo muito semelhante a dentes. A boneca não estava apenas rachando, ela estava se transformando. Laura se obrigou a pensar com clareza. Precisava entender o que estava acontecendo. Pegou Miguel pelos ombros, tentando manter o pânico sob controle. Me conta tudo. Como você ficou assim? Ele engoliu em seco, os olhos tremendo em desespero. A voz saiu rouca. Eu levei a boneca para o meu quarto. Só por uma noite. Era o suficiente. Laura se sentiu enjoada. Aquilo não era um simples objeto amaldiçoado. Era algo vivo, faminto, esperando por novos corpos para consumir. Então, um pensamento cortou sua mente como uma lâmina fria. Se a boneca estava se transformando, era porque algo dentro dela queria sair. Horas depois, de volta à loja de antiguidades, Laura folheava freneticamente um velho diário que encontrara dentro da caixa onde a boneca havia sido entregue. As páginas eram frágeis, escritas em uma caligrafia antiga. O relato de um homem que, séculos atrás, fora o último dono da boneca. Ela foi criada com os ossos de uma mulher que morreu de peste. Mas sua alma nunca descansou. Laura parou de ler, sentindo o sangue gelar. O texto prosseguia. Se quiser quebrar a maldição, precisa encontrar o túmulo original, queimar os ossos, antes que ela complete sua forma, antes que ela saia. Um ruído cortou o silêncio. Laura ergueu os olhos e sentiu o estômago afundar. A boneca não estava mais onde ela havia deixado, e a porta da loja estava aberta. O vento frio cortava a pele de Laura enquanto ela caminhava pelas ruas desertas, seu coração martelando contra as costelas. A boneca havia sumido. Não importava que as portas da loja estivessem trancadas. Não importava que não houvesse sinais de arrombamento. Ela simplesmente não estava mais lá. O diário ainda tremia em suas mãos.
O último dono da boneca havia deixado instruções sobre como acabar com a maldição, mas havia um problema. Ninguém sabia onde o corpo original fora enterrado. Seus ossos haviam sido usados para criar a boneca. Mas onde estavam os restos? Laura precisava de respostas, e só havia um lugar onde poderia encontrá-las. A biblioteca municipal era antiga, suas prateleiras rangiam sob o peso de livros esquecidos pelo tempo. Laura percorreu os registros históricos, virando páginas amareladas até que um nome familiar apareceu diante de seus olhos. Margaret Duval, morta em 1348, vítima da peste negra. Restos exumados para estudos e nunca devolvidos ao solo. O frio na espinha de Laura se intensificou. Ela encontrou mais um registro, um relatório datado de um século atrás. Os ossos de Margaret Duval foram repassados a um artesão desconhecido, especializado em porcelana funerária. Seu estômago revirou. Os ossos nunca foram enterrados. Eles haviam se tornado a boneca, e agora aquela coisa queria algo mais. Queria se recompor. Ao sair da biblioteca, Laura sentiu uma presença. Não estava sozinha. Seus passos ecoavam na rua silenciosa, mas havia outro som, suave como um arranhão na madeira. Algo estava seguindo-a. O farfalhar de um vestido. Um riso abafado. Laura virou-se rapidamente, mas não havia ninguém. Apenas a sombra se alongando sob a luz fraca dos postes. Ela segurou o diário com mais força. Se não pudesse enterrar os ossos, talvez pudesse destruí-los. A única solução agora era o fogo. Laura chegou até a casa de Miguel ofegante, os pulmões ardendo. A febre dele havia piorado, as manchas escuras cobrindo mais de sua pele. Seus olhos estavam afundados, a respiração rasa. Ela não podia perder tempo. "Eu sei o que precisa ser feito", disse, determinada. "Temos que queimá-la." Miguel arregalou os olhos. "Mas ela não quer ser destruída." Um calafrio percorreu a espinha de Laura. "Como assim?" Miguel olhou para o canto do quarto. Seus lábios tremeram. Ela voltou. Laura virou-se e seu sangue gelou. A boneca estava ali. Mas agora, não parecia mais uma boneca. As rachaduras haviam se expandido, e por baixo da porcelana, algo pulsava. Pequenos fragmentos caíam do rosto inumano, revelando uma carne cinzenta por baixo. Ela estava renascendo. Laura não pensou duas vezes. Agarrou a boneca e correu escada abaixo, ignorando os murmúrios gélidos que escapavam de sua boca rachada. Pegou álcool, fósforos, tudo o que encontrou. Ela iria acabar com aquilo ali mesmo. Mas quando a primeira chama tocou a porcelana, os sussurros viraram gritos. A boneca se mexeu. Laura gritou e a soltou no chão. Ela estava se contorcendo. Pequenos estalos surgiam conforme a porcelana se desfazia, revelando dedos esqueléticos emergindo das fissuras. O fogo não estava destruindo. A boneca estava libertando o que estava dentro dela. O fogo lambeu a boneca, iluminando o quarto com chamas alaranjadas. Mas ao invés de queimá-la, algo começou a emergir das rachaduras. Primeiro foram os dedos esqueléticos, escurecidos pelo tempo. Depois, uma mão inteira se estendeu para fora da porcelana, os ossos cobertos por resquícios de pele necrosada. Boneca não estava sendo destruída, ela estava renascendo. Laura recuou, o terror travando sua garganta. Miguel gemeu ao fundo, a febre consumindo-o como uma praga viva. Laura sabia que não tinha tempo. Se não impedisse aquilo agora, ninguém mais estaria a salvo. Foi então que ela percebeu. O fogo não era suficiente. O diário mencionava que os ossos precisavam ser enterrados novamente, devolvidos à terra onde pertenciam. Mas Margaret Duval nunca teve um túmulo, então Laura precisaria criar um. Arrastando Miguel consigo, Laura saiu pela porta dos fundos. A noite estava fria, e a lua cheia lançava sombras distorcidas sobre o quintal da casa. A boneca, ou o que quer que estivesse se libertando dela, se movia. Os ossos estalavam ao se rearticularem, a porcelana caindo em pedaços.
Uma figura se ergueu, do meio dos destroços, retorcendo-se sob a luz fraca. Não era mais apenas uma boneca, era uma mulher, ou o que restava dela, os olhos vazios, a pele apodrecida se agarrando aos ossos. Os lábios entreabertos revelavam dentes negros, e dela emanava um cheiro pútrido de morte antiga. "Onde estão meus ossos?" A coisa sussurrou. A voz não era um som, era uma presença, algo que rastejava pela pele, como se Laura pudesse senti-la dentro de sua própria cabeça. Laura não respondeu. Ela correu. O solo estava duro, mas Laura cavou com as próprias mãos, ignorando os cortes e a dor. Miguel murmurava delírios ao seu lado, a febre o consumindo. A criatura se aproximava, cada passo um estalo seco de ossos velhos. "Vocês não podem me enterrar", ela sussurrou. "Não podem me parar." Laura cavou mais fundo. O buraco não precisava ser perfeito. Só precisava ser fundo o suficiente. A criatura esticou a mão, os dedos alongados, prontos para agarrá-la. Foi então que Laura agarrou os restos carbonizados da boneca e os jogou na cova. Por um instante, o mundo pareceu parar. Depois, um grito rasgou a noite. Não era humano, era algo que nunca deveria ter existido. O vento se ergueu, girando ao redor da cova recém-aberta. As sombras pareceram se arrastar para dentro do buraco, sugando a criatura consigo. Laura sentiu uma força invisível tentar puxá-la também, mas cravou as mãos na terra e resistiu. A criatura se contorceu, os olhos vazios fixos nela. "Você me prendeu, mas eu ainda sei seu nome." Laura tremeu, mas não desviou o olhar. Com a última força que tinha, empurrou terra sobre os ossos. O vento cessou. O silêncio caiu sobre a noite e então ela desapareceu. Miguel sobreviveu. Na manhã seguinte, suas febres haviam sumido. As manchas negras, antes espalhadas pelo corpo, haviam desaparecido como se nunca tivessem existido. Mas Laura sabia que aquilo não era o fim. A boneca havia sido enterrada. Mas em algum lugar, bem no fundo da terra, Margaret Duval ainda sabia seu nome e esperaria, por quanto tempo fosse necessário. Laura acreditava ter enterrado o mal para sempre. Mas algumas coisas nunca descansam de verdade. As vozes cessaram. As febres sumiram. Mas no silêncio da noite, no vento que sopra entre as árvores, será que a boneca realmente desapareceu? Ou apenas aguarda o momento certo para voltar? Se essa história te arrepiou, compartilhe com alguém que ama histórias de terror. Deixe seu comentário. Você teria coragem de ficar com essa boneca?